Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meus amados irmãos, esse vídeo aqui que eu estou fazendo é um vídeo de esperança para vocês. É um vídeo de uma passagem da Bíblia de boas notícias. Porque os outros vídeos foram para algo mais arestas, mas a função principal, irmão, de uma pessoa que fala da palavra de Deus é te dar esperança, é te dar força. Não é só te dar solução, que a palavra de Deus te dá a solução. Se vocês pararem para ver, mesmo no livro de Jeremias que eu falei, né, que é só pancada nos primeiros 35 capítulos, ainda assim, naquela ira de Deus, e Deus ele mostra a misericórdia também, mostrando o caminho, né, para você escapar da ira dele. E o caminho está sempre na obediência à sua palavra. Então, meus irmãos, assim como o meu pastor Elvis uma vez, ele estava fazendo uma série de vídeos escatológicos, alinhando com a história, coisa que eu gosto de fazer também, né? Alinhando com os acontecimentos atuais e mostrando, né, o que está na Bíblia e tal. Chegou uma hora, há uns anos atrás, que o Senhor, né, ele orando ao Senhor, o Senhor veio em sonho, falou com ele e disse assim: dá um tempo disso, tá? Porque não adianta o meu povo saber o que vai acontecer em termos de profecia se eles não souberem se proteger para se livrar do que está por vir. Então o pastor Elvis interrompeu por um instante e passou a ter um foco maior na evangelização e mostrar o Deus real. Então a minha função, irmão, é mostrar um Deus lógico, real, poderoso. Não estou aqui para contestar ensinamento. Então o Ardor está falando que diante dos acontecimentos que estão piorando, eu já tinha falado no outro vídeo que o Deus é proporcional, entendeu? O que vale para o mundo não vale para o crente. A visão de mundo, a visão de sonho da maioria das pessoas hoje é o quê? Ter fama, ter dinheiro, né? Independência financeira e ter uma vida estabilizada, ser famoso, entendeu? Ter fama. No reino de Deus, essas coisas se invertem. Você pode ver que Jesus ele fala que dos nascidos de mulher não houve maior do que João Batista. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Entendeu, meus irmãos? Só que se você pegar personagens históricos igual esse que eu vou ver aqui, Ezequias, Moisés, né, próprio Davi, os profetas mesmo, como Elias, né, vocês vão ver feitos maravilhosos pela mão dessas pessoas. Então a gente fica naquele contexto assim: por quê? Quem é o maior? Você tá me entendendo? Por que Jesus falou que João Batista é o maior, se na história de João Batista no Evangelho ele não faz nenhum milagre, ele não faz nenhuma grande sinal vindo de Deus? Sabe por quê, irmão? É porque em toda a Bíblia a única pessoa que falou convém que eu diminua para ele cresça foi João Batista. E Jesus ele confirma isso lá na frente, dizendo que o menor, quando teve aquela discussão entre os discípulos, né, para ver quem é que ia sentar à destra de Deus e tal, aí Jesus dá uma bronca, né, de leve neles e fala assim: olha, quem quiser ser o maior no reino do céu tem que ser o menor aqui. Tu tá me entendendo? Então, o reino de Deus, ele se inverte essas coisas, entendeu? Então, essa inversão também proporcional, ela se dá também em momentos de perigo, momentos de perseguição, momentos de escassez. O que vale para o mundo, não vale para o servo. Você tá me entendendo, irmão? Olha, o que eu vou ler para vocês, eu adoro esse livro, mas esse capítulo 18, querido, eu amo mais ainda. Ele é o combustível da minha fé. Ele é o segundo livro de Reis, no capítulo 18. Como ele é muito grande, olha, eu queria que vocês lessem o 18 e o 19, que é muito maravilhoso. Para não ficar muito longo, eu vou ler alguns trechos aqui, ó. Segundo Reis 18, a partir do versículo 19. O contexto ali é o seguinte, irmão. A Assíria era um dos reinos que Deus, assim, permitiu que destruísse Israel por causa da obediência. Porque ao longo da Bíblia você vai ver
Deus levantando Babilônia, no caso do livro de Daniel, mostra bem isso, né? Que a Babilônia levou cativo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a Babilônia foi a nação da vez, né? Vamos dizer assim, que Deus permitiu que invadisse Israel. E nessa passagem de 2 Reis 18 foi a Síria. Então eles vieram, ó, arrepiando. Etiópia, tudo quanto é tipo de nação. E cada nação que eles vinham destruindo e dominando, eles tinham os deuses, que foram derrotados, porque deuses, amigo, a palavra de Deus diz que esses deuses, eles são objetos. Eles não intercedem, eles não têm poder nenhum. Então, eles chegaram ali, vieram arrasando todo mundo, foi se engrandecendo, se ensoberbecendo. Aí eles vieram para cima de Israel, cujo rei nessa época era o Ezequias. Então o 19 está assim, ó. Então Rabsaque, comandante do campo, lhes advertiu: dizei a Ezequias assim, assim diz o grande rei, o soberano da Síria: em quem depositas a confiança que alimentas? Presta atenção. Tua estratégia de palavras vazias não pode ser suficiente para vencer uma guerra. Em que tens depositado a tua fé para te revoltares contra mim? Estás confiando nesse caniço quebrado que é o Egito, que espeta e fere a mão de quem apoia nele? Porquanto Faraó, o rei do Egito, é assim para com todos que acreditam e se apoiam nele. Porém, se me alegares, nós confiamos em Yahvé, nosso Deus, eu então perguntarei: por acaso não foram deles os santuários e os altares que Ezequias destruiu, ordenando Judá e Jerusalém que deveis adorar? Eu vou pular aqui para o 29. Ele começa a ofender Deus. Ele começa, esse camarada aqui, o chefe do Rabsaque, né? Através da carta de Senaqueribe, que eu vou explicar mais em breve, ele começa a comparar o Deus Altíssimo, o Deus vivo, o dono da história, o dono da vida, com esses deuses aí, que tem boca, mas não fala, entendeu? Aí ele vai lá no 29, ele diz assim: eis que declara o rei, não deixe que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de nos livrar da minha mão. Tampouco vos convence Ezequias a depositar toda a confiança em Yahvé. Yahvé é o nosso Deus, querido. Argumentando: o Senhor com toda certeza nos salvará essa cidade e não será entregue na mão da Síria. Ora, não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: celebrai um pacto de paz comigo, vinde servir-me, comei-me com fartura, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, bebei cada um da sua água. Aí o que acontece, querido? Olha só. O rei da Síria aqui, ele também é uma representação de Satanás. Porque quando Deus ele levanta uma nação contra Israel, essa nação é comandada por Satanás. Então ele aproveita, né? E usa da maldade dele, ele usa uma baia de influência, uma baia de atitudes, até onde Deus permite. Tá entendendo? Por exemplo, ele permitiu que se matasse os pais, provavelmente de Daniel, mas não permitiu que se matasse Daniel, porque ele tinha uma obra para Daniel dentro do sistema, dentro da Babilônia, que é o mundo. Então aqui, nesse livro, a gente aprende muita coisa. A primeira coisa que Ezequias fez foi ter medo. Realmente, irmão, diante de uma ameaça real, é normal a gente ter medo. Você vê isso lá nos discípulos, né? Que o barco, mesmo ele com Jesus dentro do barco, eles começaram a temer. Eles tinham ciência que Jesus era o Messias, ele tinha ciência que não era uma tempestade que ia matar eles com Jesus no barco. Mas eles mesmo assim temeram. Então o medo é uma reação natural. O Deus ele não está preocupado com a sua ação de ter medo, ele está preocupado com a sua reação. É aí que a fé entra. Você está me entendendo, irmão? Mesmo diante do perigo, o Espírito Santo, né, através da busca, a gente dá a fé e a coragem para encarar. Aí o que Ezequias fez? Ele foi orar para o Isaías, que era o profeta, conselheiro, né, inclusive espiritual, do rei. Aí o Isaías, ele fez o papel dele, de orar. Só que Deus não respondeu. Tu sabe por quê, irmão? Deus recusou a oração num momento tão grave. Irmãos, olha só, quem era o rei de Israel nessa época era Ezequias. Ezequias, ele fez ali, mesmo assim inconscientemente, o que muitas pessoas fazem. Está em dificuldade, fica falando, ora por mim, ou seja, as pessoas pensam que vão ser curadas, que vão ser atendidas, e até vão ser salvas por procuração. Pedindo para a irmã de oração, pedindo para o diácono, pedindo para o pastor, ora por mim, eu sei, tudo bem. Mas se você não se empenhar também,
e mudar a própria situação com a ajuda do Senhor através das suas orações, as orações vão ser ouvidas. Mas o Senhor não vai poder atender porque não está vendo o empenho da sua parte. Está entendendo, meus irmãos? Então não respondeu. Quando o próprio Ezequias pegou a carta, que ele mandou a carta, Senaqueribe mandou uma carta para Ezequias dizendo isso tudo que eu falei. Não adianta confiar, vou arrasar, não tem Deus. Esse teu Deus aí, esse tal de Yahvé, o erro dele foi esse, irmão. Ele falou, esse tal de Yahvé aí, comparou com outros deuses, né? Não vai te salvar. Esse foi o pior erro dele. Então, quando Ezequias, ele mesmo entrou no templo, orando, ele clamou, tá aqui, ó, no partir do 14, ele começa a clamar, ele mesmo, tá? O Yahvé. E ele está dizendo aqui no 16, inclina, pois, teus ouvidos ao Senhor e observa atentamente as palavras de Senaqueribe, que se tornou público a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que o rei da Assíria tem devastado as nações de sua terra e lançado seus deuses no fogo. Portanto, eles não eram de fato deuses, mas apenas obras das paixões das mãos dos homens que os modelaram em madeira e pedra. Por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos da tua mão. Suplico, e que todos os reis da terra saibam que tu é o Senhor. Querido, aí sim, Ezequias orou, olha só, com humildade, reconhecendo mesmo que a Assíria estava vindo, arrasando tudo. Aí sim, Isaías, o filho de Amós, mandou declarar, assim diz Yahvé, o Senhor Deus de Israel, ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra ele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem insultaste, blasfemaste? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste um desdém? Contra o santo de Israel. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Aí Deus ele vai falando tudo o que ele fez, tá? Aproveita aqui e dá uma aulazinha grátis para Ezequias e para Senaqueribe, quem ele é, tá? E no final, querido, no 35, ele está dizendo assim, assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185 mil guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, jaziam sobre a terra todos os cadáveres, querido. Para quem não entendeu, o resumo rápido é o seguinte, eu vou fazer uma comparação atual. O sistema maligno está avançando. Através de governos, através de comportamentos, entendeu? Através até de força policial e judiciária, estão oprimindo o povo. Impostos, desemprego, fome, entendeu? Querido, nessas horas, não adianta você procurar imagenzinha de escultura para se ajoelhar, não. Eles não têm poder de interferência, a Bíblia fala isso. Porque quem fez isso aqui foi destruído. Quem confiou nesses deuses foi destruído. O livro está falando isso. Egito, Babilônia e outras foram destruídos. Só que o Satanás, ele é abusado. Ele sempre foi. Então aquele se empolgou que Deus deu poder para ele destruir outras nações, justamente para quando chegar em Israel, ele comparar o Deus vivo que nós servimos, nosso Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai, quer comparar com outros deuses. Então ele escreveu uma carta falando assim, cara, faz um pacto comigo, ou seja, sai desse negócio de Jesus Cristo, vem comigo, senão você vai ser destruído, você vai ser perseguido. É isso que ele está falando. Vem para o meu sistema, larga esse negócio de Jesus aí, que Jesus não vai dar certo. Já tem reportagem na imprensa aí, que eu até compartilhei no Facebook, dizendo que a Bíblia é um livro de derrotado. Vai nessa. Vai nessa. Por que a Bíblia está incomodando tanto agora, nos últimos tempos? Porque eles estão desesperados, porque eles sabem que resta pouco tempo. Entendeu, irmão? Aí o que acontece? Ezequias pegou essa carta, foi lá para Isaías. Isaías orou, fez a parte dele. Só que Deus não respondeu, porque é o Ezequias que tem que ir. Quando o Ezequias, que era o destinatário da carta, orou, sabe o que Deus falou para ele? Falou assim, querido, olha só. Eu ouvi tua oração, Ezequias. Eu permiti que você fosse rei sobre Israel. Agora bota uma coisa na tua cabeça, em outras palavras, tá, meu irmão? Nas minhas palavras. Bota uma coisa na tua cabeça, Ezequias. Essa carta aí que ele escreveu não foi para você. Ela foi para mim. E os meus problemas eu vou te mostrar como é que eu resolvo, querido.
E mandou um anjo, e matou 185 mil assírios. E eles voltaram correndo de pavor. Acabou com a palhaçada de Senaqueribe com um anjo. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Você sabe, vocês já leram Apocalipse lá no final, lá no capítulo 21, 22. Você sabe quem joga o diabo, a morte e o falso profeta no lago do fogo e enxofre? Todo mundo vai falar assim, é Miguel. Não, Miguel vai guerrear na batalha de Apolinão, de Armagedon. Então vai ser Gabriel. Não, é um anjo normal, filho. Eu vou usar a linguagem mundana aqui. Deus tira tanta onda que quando chegar na hora dele acabar com esse maldito, ele vai pegar um anjo lá do céu qualquer. Ô anjo, vem cá. Vai lá e pega. E não adianta me falar, não, eu vou pegar isso aí que matou a sua criação durante milênios. É, você mesmo. Vai lá e pega o lugarzinho quentinho que eu preparei para eles e para os seguidores dele. Acaba com a graça dele, um anjo. Irmãos, nosso Deus é muito poderoso. Como eu costumo falar, as pessoas não estão sabendo direito a proporção do tamanho do Senhor Jesus Cristo, da obra dele. Qualquer coisa abala um crente. Problemas financeiros abalam crente, querido. Fatura atrasada, ameaça de corte de luz de internet abala um crente. Ameaçinha de aborto. Aí começa esses videozinhos aí, bomba, não sei o quê. O STF está governando, querido. Eles estão governando porque eles são fantoches da ONU. O anticristo tem que governar. Irmão, bota uma coisa na cabeça para vocês. Se o anticristo não governar, a gente vai ficar nesse sofrimento até quando? A gente está chegando no fim da história, de fato, porque a tecnologia está alinhando com as profecias. E a tecnologia é de pouco tempo. E Deus já se adianta e fala em Mateus 24, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne resistiria. Não é porque ele vai pegar um dia, vai fazer um dia de 24 horas e ficar em 20, 16 horas, não. É porque os acontecimentos vão se multiplicar. Coisas que aconteceram em milênios, espaço de 500 anos, 600 anos. Eles vão acontecer em meses, irmão. E a gente está entrando nessa fase, até porque vocês têm que usar a lógica. Nunca aconteceu tanta coisa nefasta do que está acontecendo agora. Eu mesmo falo, eu tenho 47 anos, eu sou de uma época que a gente tinha segurança, irmão. Eu de uma época que você podia sair na rua, que você podia ficar até tarde. Eu me lembro muito dos anos novos, né? Que essas datas festivas a gente lembra mais. Eu com 10, 11 anos, a gente saía para casa dos amigos, 3, 4 horas da manhã, as portas tudo abertas. Agora é um mundo de craqueiro, de ladrão, de tudo. Você tem que andar olhando para os lados. Não aconteceu, então as coisas ruins estão acontecendo e as profecias também vão vir. Nós temos um Deus poderosíssimo, irmão. Essa passagem aqui, ela é um presente que Deus deu pra gente, para aumentar a nossa fé. Assim como um presentaço que ele deu, que foi a história de Noé. Que a história de Noé, ela fala o seguinte, querido, você creu na Bíblia. Aí Deus começa a fazer sobrenaturais que você não, na sua vida, melhorando a sua vida, que você não pode atribuir isso a uma coincidência. Então você vê que é um Deus vivo que está fazendo a parte dele. E você está fazendo a sua, lendo, orando, santificando, jejuando. Então não tem como falar que é coincidência. Então, o que acontece? Você fazendo a sua parte, você passa a realmente fazer aquilo como estilo de vida. E você não vai deixar que ninguém fale nada ao contrário, querido. Quem é que fala ao contrário aí? Qual é a experiência que ele tem? Eles sofrem também. Tu tá me entendendo, irmão? Então, Noé, ele falava justamente isso, que os cristãos que leem a Bíblia, que ele era obediente à oração, e todo mundo chamava ele de maluco. Ele falou assim, então tá bom, ele obedeceu, não obedeceu? Mas ninguém quis ouvir, porque Deus não se mete na vontade de ninguém. Mas ele botou a família dele na arca e foi salvo. É o que vai acontecer. Se ninguém quiser ouvir, salva você e tua família, irmão. Isso aqui é real, irmão. Quem está falando isso era uma mente científica, eu já falei isso. Era uma mente que assinava super interessante. Era uma mente que zombava de cristão. Era uma mente que achava que a Bíblia era uma história da carochinha e que Jesus era uma invenção, irmão. 100% ciência lógica.
E hoje é o contrário. Eu confio na Bíblia como livro de história, como livro de lógica, como livro de física, do livro de geofísica, geopolítica, astronomia, tá tudo na Bíblia. E eu não acredito mais em nada desse sistema. Eu entendi Paulo, eu reputei como perda, como esterco. O que, Paulo? O que o sistema me ensinou. Que Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, aquilo ali era faculdade, era pós-graduação da época. Ele reputou por perda, por esterco. Diante de quê que ele fala? Diante do conhecimento de Jesus Cristo. É isso que está faltando para vocês. E mais uma vez eu vou fazer a propaganda da Bíblia. Conhecimento de Jesus Cristo. Ele é poderoso, irmão. Ele é muito poderoso. Então essa é a mensagem de esperança para vocês. E eu creio que os próximos vídeos que eu vou fazer vai ser tudo nessa linha aqui. Porque o meu objetivo aqui é destrinchar, separar a fantasia da realidade e mostrar que Deus é muito mais maravilhoso do que muita gente pensa. Deus abençoe a todos grandemente.